Boa noite, Brasil. Boa noite, internet. Está começando o quarto Crix Creative Geeks. E dessa vez eu esqueci de convidar a galera, então vai começar a aparecer um povo aí automaticamente. Olha aí, eu já escutei o somzinho de uma pessoa entrando. E quem é o primeiro a entrar na sala? Rafão Uhul. Fragoso. Muito bem, bem-vindo. Daniel Botas também chegando. Edson Pavone. E aí? Opa, a galera do Dial Up chegando em breve. Deixa eu aproveitar para dar uma tweetada aqui, né? Divulguem aí. Cliques ao vivo. Cliques.tv. www.cliques.tv. E você, olha aí, chegando. Drauzio Vulgo Dado, o homem do Dial Up, o Recreio dos Bandeirantes. Eu, Não, eu hoje já tá bom, arrumei hoje tá outro bom aí. ratinho aqui. Agora Hoje eu tá tenho bom, dois hoje tá bom. ratinhos paralelos. E lembrando, Rafão caiu. O Rafão tá na casa do sogro. E lembrando que você, deixa eu aproveitar aqui, ó. Você pode participar. Ih, tá invertido. Você pode participar do Crix usando a nossa hashtag, colocando um comentário no post, mandando um comentário no Twitter. De algum jeito a gente vai descobrir aí como a dica que você está mandando. Semana passada funcionou bem comentário no post do Google+. Chegou também aí a Mari. Mari, eu não sei falar seu sobrenome, tá? Então eu não vou me arriscar a falar. Sem problemas. Quer que eu fale? Fala aí, É pra gente facinho. aprender. Malancone. Malancone. Olha aí. Beleza. Malancone. Vê se o Rafão Italiano. volta aí. E então o programa de hoje, esperando enquanto o Rafão volta aí, temos um tema, olha só, que é Opa. a lei de Moore vai te pegar. E aí nosso internacional Edson Pavão estava explicando aí nos bastidores, antes de começar o programa, o que é a lei de Moore, Edson? Fala aí. É o seguinte, todo mundo hoje em dia usa internet, usa seu celular bonitinho e tal, porque alguns montes de engenheiros lá, nerds, estavam lá fazendo hardware, entendendo como colocar um monte de transistor tudo juntinho, tudo bem pequenininho, o mais possível, dentro do mínimo espaço. Então daí o senhor Intel, O tio basicamente, Moore, pegou e falou assim, olha, é o seguinte, vou dar uma profetada aqui e vai pegar. A ele cada tweetou. 18 meses, ele tweetou, porque foi curto. Ele falou, a cada 18 meses, o poder de processamento, na verdade não o poder de processamento, mas a quantidade de transistores dentro lá de um sistema vai dobrar e ela vai continuar custando relativamente a mesma coisa. Então, isso mostra que a ideia dele é que exponencialmente o poder de processamento dos devices ia aumentar, né, aumentar exponencialmente, e o custo ele ia relativamente diminuindo, que é basicamente o que aconteceu. Então, o cara deu uma profetada e acertou. É por isso que todo mundo até hoje ainda fala dessa lei, que faz aí uns bons 50 anos, para dizer, para falar, para a gente entender como as coisas andam rápido. E no nosso caso, a gente, tipo assim, basicamente a lei de Moore, os efeitos dela são o que seguram os nossos empregos. Então, por isso que é um bom tema para a gente conversar. E o legal da lei de Moore é que a galera acabou descobrindo que ela vale não só para transistor, mas assim, a velocidade da banda larga também está dobrando a cada 18 meses, o chip de memória também está dobrando. A única coisa que realmente não está conseguindo acompanhar a lei de Moore é a bateria dos devices, porque tem uma limitação química, física, sei lá. Então, as nossas baterias estão cada vez melhores, mas não estão dentro desse esquema da lei de Moore. Mas sei lá, a capacidade do seu HD, a capacidade, enfim, tá tudo dobrando a cada 18 meses. E aí tem as histórias de que você, né, a gente carrega no celular mais poder de processamento que
que a Apollo, que a gente hoje em dia tem mais acesso à informação do que o presidente dos Estados Unidos em sei lá quando. Então, assim, é um negócio que a gente não... No dia a dia a gente meio que esquece, mas de repente pinta uma tecnologia nova que fica todo mundo surpreso. E essa parada que o Edson falou, tipo, teoricamente, a cada 18 meses, a Apple poderia lançar um iPhone novo com o dobro do processamento do anterior, custando o mesmo preço tranquilo. Outra profecia do Exterminador do Futuro. Cara, a né? Apple é a rainha da esperteza. Eu acho a Apple muito esperta nesse sentido, cara, porque eles estão além. Só que eles seguram a tecnologia um device antes, entendeu? Então, quer dizer, eles já preparam o espaço para a tecnologia, mas eles seguram o modelo antes. Quer dizer, para não cair na lei de Moore e não deixar os aparelhos na obsolescência, eles falam, bom, quando já tinha o GPS pronto, o iPhone... A conexão do dado aqui no... A lei de Moore não está ajudando com o dado. Opa, voltou. Implementando quase que com o atraso de um modelo. A gente não entendeu nada que você falou, Davi, mas muito obrigado Só pela do sua buraquinho. opinião. Meu ratinho morreu. Acho também um ponto legal que o Cris falou. A minha tá falhando ou não? Não, Só tá boa. Não, que até achei interessante, você falou do presidente, que a gente tem acesso a mais informação, mas é isso, acho que são tantas informações que a gente está se perdendo um pouco, e como as pessoas estão se perdendo e tem esse monte de informação, como eles consomem essa informação nessa velocidade, às vezes eu penso assim, nossa, é overwhelming, estou me perdendo, é muita coisa, não consigo mais acompanhar, nem filtrar e nem sei até que ponto eu quero acompanhar, então acho que tem esse lance também da gente, sim, a gente tem a capacidade de ter mais informação e mais rápido, talvez, mas até que ponto isso faz com que a gente se perca ou não. Um negócio que eu pergunto Tem uma frase... sempre que eu falo de lei de Moore que é justamente esse negócio de que a gente passou do ponto da curva. Que antigamente, sei lá, a tecnologia, é que nem eu falo assim, esse ano eu vou te dar um real, ano que vem eu vou te dar R$2, depois eu vou te dar 4. Aí você fala assim, R$4, R$8, não vai mudar a minha vida. Mas a gente está no ponto da curva onde eu vou te dar 1 milhão esse ano e 2 milhões ano que vem. E aí a pergunta que eu sempre faço é meio nessa onda que você falou. Se a nossa sociedade está pronta para cada 18 meses você ter um salto gigante desse jeito, tipo, de repente um caminhão de informação na tua casa, numa telinha, num iPad, num telefone e tal, se a nossa cultura está preparada para avançar na velocidade da lei de Moore do jeito que ela está hoje. Ou a cultura ou a inteligência, né, Cris? Porque daqui a pouco vai ter... Aliás, já acontece isso. Tem mais tecnologia do que nossa própria inteligência consegue absorver. Outra coisa o perigo, aliás, o problema é a profecia do criador, do exterminador do futuro, está certa, né? Porque se a inteligência artificial crescer muito mais nessa proporção que cresce, fatalmente a gente se tornará dependente dela e ela vai nos dominar. E não a gente, ela, né? O Cris falou que queria dar uma profecia, assim, mas eu não sabia que a gente ia chegar. Eu acho interessante longe, que a assim. inteligência Eu sabia artificial que ela é uma disciplina da filosofia, né? O dado sempre atrás do seu tempo. Agora... Dado, quando você começa e vai até o final. Vai, cara, não importa, não importa. Cara, mas falando... E daí quando acabar, acabou, beleza. Aí a gente comenta. Cara, tá um inferno.
sempre atrás do meu Risada tempo. vai muito delay. Pior que tá vendo bem. Só ver a carinha depois. Fica esse. Assim. Vai, Dado. Tá, Definindo agora. vamos ver se funciona pelo menos a voz. Eu li um post, não sei se você provavelmente conhecem o IO9, que eu acho um blog muito bacana. Tá rolando aí? Vai. Acredita e vai. O IO9, eles mostraram uma tecnologia que são bactérias que se alimentam de ouro e elas criam circuitos. Então, quer dizer, é um circuito integrado vivo. Entendeu? Então, quer dizer, você programa, de alguma maneira, aquele ser vivo para atuar plasticamente. Então, quer dizer, é quase como o cérebro humano. Ele é plástico e ele se desenvolve de acordo com a necessidade. Então, quer dizer, é um chip que cresce. Entendeu? Eu preciso resgatar, eu tenho guardado no meu reader em algum lugar, mas é muito bacana que são bactérias que se alimentam de ouro. E elas criam, nessa placa, elas criam os caminhos que formam o circuito. Mas é uma coisa muito bacana, quer dizer, é quase que um chip autoevolutivo, entendeu? Agora, Tô googlando aqui, ver se eu acho. só fazendo uma comparação, acho que a gente vive hoje uma coisa muito próxima do que aconteceu no final dos anos 50 e começo dos anos 60, que é toda aquela tecnologia que a gente vê naqueles vídeos antigos, por exemplo, aquela cozinha super moderna, aqueles gadgets malucos que eles inventavam, mais ou menos onde surgiu também, quando surgiu a lava-roupa, a lava-louça, que era essa revolução, né, industrial, que onde algumas coisas permitiram essa revolução e todo mundo começou a criar. E ali a gente via muitas profecias também, quer dizer, muita coisa que o povo, não, vai ser isso, essa cozinha super tecnológica é o que vai acontecer. E hoje a gente está passando por uma fase muito parecida, que é com toda essa possibilidade de processamento, muitas coisas vêm sendo desenvolvidas e a gente tem que sempre ficar de olho naquilo, isso aqui tem cheiro que vai para frente, isso aqui tem cheiro que é inútil, não vai para lugar nenhum. Assim como a gente vê redes sociais aparecendo e depois de 3 meses ela purpurina, ela vira purpurina, a mesma coisa é nos gadgets, enfim, nos computadores, nos telefones que usam alguma forma, tem um formato diferente, um formato inovador, mas fatalmente 80%, 50% dessa tecnologia vai ficar para a história e daqui 40 anos nossos netos vão ver o vídeo introducing dessas coisas e vão dar risada. É bem... O Robson É legal. O Robson Firmino falou aqui nos comentários que ele lembrou do iPad, que apareceu uma coisa que parecia um iPad no Star Trek. Quando começou a treta aí espaço. quando começou a treta da Samsung com a Apple por causa do iPad, todo mundo começou uma postagem dessa foto aí que eu nem lembrava que era do Star Trek, eu ia até chutar que era dos Jetsons, que eu nem lembrava de onde que era, mas era uma foto um personagem segurando, teoricamente, ali, um tablet. E tinha uma abertura de novela do Hans Donner também, acho que tinha o cara usando um tablet e tal. O Hans Donner sempre à frente. Hans Donner é muito visionário. Uma coisa que é louca que o Bottas estava falando, assim, a gente tem 2 pontos de eu vejo assim pelo menos, 2 pontos da criação tecnológica. Ou é algo muito
F, vários asteriscos assim. Pode falar, pode falar. Muito fodão, que poucas É empresas, ou só quem tem muita grana, consegue utilizar aquilo, ou para um fim muito específico. Ou é uma tecnologia em que a massa, que hoje em dia a gente trabalha com o aceite da massa, caia de cabeça no negócio, entendeu? Então, muitas redes sociais, exemplo, aparecem, bombam e vão embora, porque isso, enquanto a massa não entrar ali, já era. Ou o negócio tem que ser muito fodido para que ele aguente sozinho, entendeu? Esse daí É o potencial, né? Exatamente. O, Mas por eu exemplo, dar essa cheirada aí. o Foursquare, por exemplo, né? O Foursquare era divertido quando você, GPS, posso botar onde eu tô. Só que na boa, cara, não é uma coisa intuitiva, não é uma coisa da tua natureza, chegar num lugar, parar o que você tá fazendo e falar, tô aqui. Cara, pelo menos a minha opinião é assim, não é tão intuitivo, entendeu? O Foursquare sobrevive só por causa do gamification ali dele, pontuação. Mas você está falando, Dado, no sentido de interface ou no sentido cultural, sociedade, o hábito de você dizer para o mundo que você chegou num lugar? Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que se fosse um pouco mais automatizado, quer dizer, você não ter que lembrar, eu tenho que checar que eu estou entrando aqui. Mas se você tivesse um preset com geolocalização, obviamente, isso sim, você está declarando para o mundo onde você está, entendeu? Mas assim, quando ele detectasse certos lugares que você usualmente vai, ou um lugar que certamente você está, e disparasse, entendeu? Isso assim, Isso pode invasivo, causar uma desordem. Isso já existe, Oi? na verdade. Chama Foursquare Radar. Foi das últimas, acho que 3 ou 4 versões. Eles têm falado Quando do você radar. fala, e ele te dá um alert. Mas exatamente o que você falou é o Google Latitude, né? Ele vai traqueando todas as suas posições e você chareia com quem você acha melhor. Tem o Banjo, que é mais ou menos assim, quer dizer, não tem mas muito o problema a ver, mas... de todos esses caras aí, e todos os desenvolvedores desse software reconhecem que é a bateria do iPhone, do Android. Se você deixar essa funcionalidade ligada o dia inteiro, tua bateria vai pro saco na metade do dia. Então todo mundo, quando lançou o iOS 5, falou, caramba, eu vou ligar radar do Foursquare, que legal, pra fazer. Não deu uma semana, todo mundo desligou, porque gasta muita bateria. E o Dennis do Foursquare falou, não, a gente ainda precisa de umas baterias melhores para esse negócio pegar, mas a funcionalidade está lá, se você quiser você pode ligar. Sim. A lei de Moore, como a gente falou antes, não chegou nas baterias ainda. Não pegou as baterias. Te pegou, mas não pegou as baterias. Tem uma coisa importante, eu acho, de falar da lei de Moore que afeta, assim, toda a nossa cadeia industrial, vamos dizer assim, da publicidade, que é essa coisa da obsolescência meio que programada. O fato de você saber que de tempos em tempos, sei lá, de 18 em 18 meses vai sair um outro iPhone, ou um outro iPad, ou um outro tablet, whatever que você quiser, que é o dobro, entendeu? Tipo, não é só parecido, não é muito diferente. Eu tava vendo esses dias, os aplicativos que a gente fez em 2010, eles não funcionam. Os aplicativos que a gente faz hoje, eles não funcionam nos devices de 2010. 2010, entendeu? O negócio ali do lado. Teoricamente, eu comprei meu MacBook em 2010. E, tipo, ele é novo, assim, pra mim. Olha pra ele parece novo ainda. Só porque eles não mudaram o design. Mas, na verdade... Eu nem acabei de pagar o carnê. Exatamente. Mas se você tem um iPad, um iPhone, ou mesmo, mais ainda, se você tem qualquer um desses Android devices, é tipo, a obsolescência é 18 meses, basicamente. Daí, se você quer continuar usando as coisas que as marcas estão lançando e tal, você meio que tem que ter o próximo device. E isso daí é uma coisa que afeta todos nós, entendeu? De alguma maneira, a publicidade está sempre querendo usar o máximo possível das features de cada device. E quando a gente faz isso, a gente meio que força as pessoas a... realmente, eu preciso do outro device porque eu não posso ter essa mesma experiência no device que eu tinha, que eu só comprei há 2 anos atrás, entendeu? Mas Edson, mas com o... Por exemplo, a gente tá num job lá,
na agência de um aplicativo, e o cliente virou para a gente e perguntou assim, pô, mas como com essa troca de iPhone, iPad, a cada 6 meses ganha uma coisa nova, como que você vai me garantir que esse meu aplicativo vai funcionar no próximo aplicativo? No próximo device. No próximo device. Uhum. Como que você tem feito? Como que você tem pensado? Já está pensando, você pensa sempre na hora de desenvolver em pegar plataformas só passadas, ou você pensa assim, se surgir alguma coisa nova, ele vai meio que se encaixar por aqui? Você nem pensa... Na verdade, quem pensa nisso, ou não pensa, é o fabricante. Tipo, no caso a Apple. Então ele pensa assim, eu vou lançar esse novo aqui e os antigos vão funcionar. Tipo, quando lançaram o iPad, falaram assim, vou fazer os devices de iPhone funcionarem aqui nesse modo de acessibilidade, que eu clico nesse botão vezes 2 e daí eu vejo tudo estourado, por enquanto. Quem pensa nisso, na questão dos próximos, é o fabricante do device. Agora, quem pensa nos anteriores, aí sim são os programadores, quem desenvolve. E daí esse normalmente é o principal perrengue da coisa, porque você pensa assim, eu quero fazer essa interface, tá? Essa interface precisa de tal poder de processamento. Maneiro, porque o 4S me dá isso. Mas o 4 não dá, o 3GS não dá, o 3G não dá. E às vezes então, até um giroscópio, a Isso. bússola, às vezes até coisas internas. Às vezes os caras esquecem até da câmera. O iPad 1 não tinha câmera. Então, vamos fazer um aplicativo que usa câmera. Tá bom, mas o iPad 1 não tinha câmera. Como é que você vai fazer? Exatamente. Então, Então, e daí, para os antigos, você tem que meio que ir cortando, assim. Você fala assim, não, mas eu quero fazer um negócio incrível. Um negócio incrível vai funcionar nesse device e no anterior. Com muito esforço, 2 para trás. Agora, 3 para trás, nem a Apple dá suporte. Nem ninguém dá suporte. Então, a ideia de que, assim, você tem que trocar de device a cada 18 meses é meio que certa, entendeu? Você tem que fazer isso porque senão o mundo não te suporta mais. Cara, mas a gente que trabalha com produto de massa, que trabalha com comunicação de massa, todo mundo passa por isso, né? O teu produto, o teu site, o teu hot site, o teu whatever, ele tem que rodar em IE7. Cara, isso então, é uma tristeza, cara. Isso é uma tristeza. Cara, isso daí é até um eu já vi programador chorando aqui, eu já vi programador chorando aqui. Cara, a hora que eu olho assim e falo, atualiza, que é de graça. A Petrobras... Não, mas você pega, o problema é a empresa, tipo a Petrobras, eu não sei como é que está hoje, mas 2 anos atrás era a Internet Explorer 6, porque para atualizar todo o parque de computadores da Petrobras, então... Assim, esses dias eu fiz um tweet, não damos mais suporte a IE6, grato à gerência. Então, mas aí você está perdendo todos os funcionários da Petrobras do Brasil, da maior empresa do país. É triste, cara. É triste. Tem um caso engraçado que assim, a gente fez um game em Unity e o cliente reclamou que não rodava na máquina dele, né? As máquinas. Aí a gente foi lá e descobriu que as máquinas não tinham placa gráfica. Era a placa da motherboard. Então quer dizer... Isso daí é bem comum, bem comum. Então, muito mais que E6. Muito mais. Pois é, não rodava. Cara, a gente quase que não pôde lançar o game, porque se não roda num computador sem placa gráfica, não pode provar. Mas qualquer gamer mais furreca tem uma plaquinha gráfica, entendeu? Então, quer dizer, tem essa adequação que a pessoa precisa entender, ou o cliente, quem quer que seja, quem está comprando a tecnologia, que, assim... Existem as limitações de base, né? Quer dizer, o IE7, eu discordo que a base tem que ser IE7, tá? Mas aí que tá, a gente tem que ir de acordo com o que o cliente quer. Eu discordo, eu acho que tinha que... Bom, não tinha que funcionar no IE, acabou. Mata o Explorer. Brincadeira. Não.
Mas, Pô, meu cliente, pô, peraí. Defende aí, Cris, defende aí, que senão depois vai pegar mal pra todo mundo aqui, que vão falar que a gente é tudo xiita. Anti-Microsoft. Não, brincadeira. Viva o Yeah. Yeah. Não, mas tem um outro lado que é interessante, que é o lado do Android, que aí sou eu que bato na tecla. O cliente quer iPhone. E eu falo, cara, o parque de iPhone no Brasil hoje versus o parque de Android é assim, é 7 ou 8% iPhone e 40% Android dos smartphones. Exatamente. Então, quer dizer, não dá para um aplicativo ou um projeto de comunicação em massa, a não ser que ele seja foco em nichado, né? Que seja ali trabalhando com nicho, é Android. Tem que fazer, tem que projetar, não tem jeito. Sim. Agora tem uma coisa que está acontecendo que é interessante, que esses dias eu estava conversando sobre isso e eu percebi que tem até um certo paralelo com o que aconteceu com a Microsoft e a Apple 20, 30 anos atrás, está acontecendo agora com o Google e a Apple, que é essa coisa de, tá bom, o Google é a plataforma aberta, certo? Que o Steve Jobs diria que é distribuída. E a Apple é a plataforma fechada, que o Steve Jobs diria que é integrada. Então, a ideia, assim, de que você tem uma base gigantesca de gente usando Android hoje. Legal. Mas quais são as características dos devices? São a gente teve essa semana o exemplo disso, que foi o Instagram, que saiu para Android. E aí a galera lá no trabalho, legal, vou instalar. No meu aparelho não funciona. Mas o cara tem o mesmo aparelho que eu, e nele funcionou, no meu funcionou. A tela é diferente, a câmera e tal. E é o que a Apple defende, que ela está certa por causa disso, que ela conhece todos os devices dela. Tem 5 devices diferentes e ela sabe como são. E o Android não dá pra saber. Tem zilhares e não tem como saber, e não tem como ter a consistência de que hardware e software estão realmente integrados a ponto de você fazer um aplicativo e falar, vai funcionar para essas 3, 4, 5, 10 fabricantes diferentes. Porque todos eles integram a câmera todos iguais. Não integram. Não é igual e não é nem parecido. Então, a verdade, assim, pelo menos para agora, é que parece que como não foi nos anos 80. Nos anos 80, o distribuído ganhou do integrado. Vamos dizer assim, o aberto ganhou do fechado. Mas agora, me parece diferente, assim. Quando a gente vai fazer alguma coisa aqui para Android, a gente discute, e no final a gente tem só, tipo, Galaxy. Tá bom, vai funcionar no Galaxy. Não, mas aí, peraí, vamos lá. Fala do Windows e do Mac, né? Só que nos anos 80, o Windows entrou primeiro, e é por isso que ele fez, eu acho que teve esse boom, porque ele foi pioneiro. O Mac, tá certo, também é da época, mas o Windows teve um boom maior. E agora, quem teve esse pioneirismo foi o iOS e não o Android. Mas o Android tem mais aparelhos instalados do que o iPhone, justamente por causa disso, que você tem desde o aparelho de R$100 ao aparelho de R$2.000 rodando Android. O Android está ganhando a luta. Pode não ter aplicativo, assim, a grande briga da galera, dos fãs de Android, precisamos de aplicativos legais e tal, mas assim, em base instalada, porque o consumidor final, sinceramente, ele não está nem aí se é Android, se é Windows Phone, se é iOS, se é Symbian, ele quer ver o mais barato, ele quer saber quantos megapixels tem a câmera, a quantidade de megapixels da câmera para o cara é mais importante do que o sistema operacional que está rodando no celular. A questão do Windows, na verdade... Só defendendo uma pausazinha, até tem bastante aplicativo, praticamente todos os aplicativos tem para os dois. O grande problema é isso que o Edson falou. Às vezes funciona e às vezes não, depende do aparelho que você está rodando no Android, entendeu? Mas até tem, no Android Market tem muito aplicativo e eles tentaram ganhar meio que no preço, porque a quantidade de aplicativo gratuito, exemplo, quando eu estava com o Galaxy, exemplo, que eu baixava gratuito, e minha esposa que tinha o iPhone, ela pagava alguns. Né? Então, mas eles explicam isso aí.
Eu explico isso daí, é bem fácil de explicar. É assim, para você ser desenvolvedor da Apple, você tem que pagar lá $100, não é muita coisa, mas é difícil pra cara. Demora, cara, demora. A gente vai conseguir nossa licença. Tem que mandar um fax. Tem que mandar um fax. Eu mandei um fax, cara. Mandei um fax. Cara, é sério, eu queria morrer, cara. Fax, cara, mas agora, pra publicar na Android Marketing, sério, eu não demorei 15 minutos. Usei minha conta do Google, paguei com cartão de crédito, subi e já estava no ar. Não passou por moderação, não passou por nada. Então, realmente é muito, pro desenvolvedor, é muito, muito, muito mais fácil. Então, se ele faz um negócio super rápido ali, para ele é mais, ele coloca de graça, tal, não tem tanto problema. Agora, porque da Apple, a curva é tão grande até o cara chegar a publicar, então eu acho que ele tem mais um valor, assim. Não, mesmo que divisório de 99 cents. Desculpa, mano. Não, pode falar. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que é um elitismo que a Apple mesmo quer manter. Ela quer passar por esse processo. Eu não quero que todos vão programar em Objective-C. Quero ser mais exclusivo mesmo. Daí começa toda essa exclusividade, né? Então, o iPhone fica mais limitado, continua sendo um aparelho bem mais caro que o Android, então... E o Android também tem uma vantagem para quem programa e para o desenvolvedor, que a Google é uma grande empresa de mídia, né? Então, por mais que o seu app seja grátis, eles te pagam muito em anúncio, entendeu? E a Apple começou agora com o mesmo sistema, né? Copiou o Google, mas, cara, você coloca ali um bannerzinho no teu app, você já está lucrando, entendeu? Teu app já está rendendo. Por isso que o Rafael falou, tem muito mais app de graça para Android do que para iPhone, porque os de iPhone, sem anúncio, você não ganha nada. Os da Google te rentabilizam via anúncio, entendeu? Então tem a esperteza da Google por ser uma empresa também de mídia, né? Mas vocês não acham que com a popularização tanto do Android quanto do iOS, a gente vai encontrar mais vírus no Android do que no iOS por essa facilidade que o Android tem em implementação? Isso aí já é fato, já não precisa nem achar. Tipo, tem vírus para Android e não tem para iOS, basicamente. E aí vai acontecer a mesma coisa que acontece, não sei, tentando fazer uma previsão aqui, mas aí vai acabar a mesma coisa que aconteceu com o Windows e com o Mac. O Mac ganhou muito espaço justamente nesse assunto, por ser um sistema mais fechadinho, mais seguro, e deixando e tendo esse, não sei se falso, mas esse argumento de, o meu sistema não tem vírus. O Windows tem. Mas olha, eu não sei, eu não sei os números de cabeça, mas assim, o Windows é 95% do mercado. Acho que assim, a gente aqui, tá todo mundo de fonezinho branco, mas assim, dedurando a gente, mas não tem isso. As vendas de Mac só aumentaram mesmo, o share da Apple só começou a aumentar mesmo depois que ela lançou o iPhone. As pessoas começaram a comprar o iPhone e falaram assim, caramba, esse telefone é realmente mais fácil de usar do que o meu outro telefone que eu tinha antes, seja lá qual fosse. Então, os computadores dos caras realmente devem ter alguma coisa diferente, vou dar uma olhada. E foi aí que o share deles, nem com o iPod rolava isso, é com o iPhone que começou a puxar isso. E ainda assim, hoje, o share de Windows ainda é muito mais absurdamente maior. Absurdamente maior, principalmente por causa de empresa. A questão é que o Windows nasceu antes, né, do hardware. O hardware veio a cavalo do software. Então, quer dizer, quem desenhava hardware para o Windows já sabia os parâmetros que tinha que projetar, entendeu? É óbvio que, eu lembro da geração plug and play, vocês lembram? Que você plugava um periférico e rezava para ele funcionar, mas mesmo assim, o Android, quer dizer, já foi o contrário. Tinha ali um parque de aparelhos e tentaram criar uma linguagem que padronizasse, só que os caras cada fabricante já tinha o seu design, já tinha o seu até o seu desenho, na verdade, a sua arquitetura de hardware, né? Então é que a gente falou, não tem uma padronização de câmera, de tela,
Então, Não, E tem uma nesse padronização pensamento nem deve ter nesse pensamento. Não é para ter, é para ter diversidade mesmo. E não tem Pois é. padronização nem do sistema operacional. Eu não sei como é que está hoje, mas tipo, a Motorola tinha o Motoblur, era o Android Sim. da Motorola. A Sim. Samsung tinha o Android da Samsung. E aí a galera fala, não, eu vou comprar esse aparelho aqui porque ele tem o Android padrão do Google, basicão. Aí o Google ele meio viu que isso não estava dando muito certo e começou a botar uns padrões, agora no Honeycomb e tal. Não, é assim, você tem que seguir esse padrão, senão a gente não te dá o selinho. Enfim, Sim, isso. começou a botar umas limitações. Tá vendo? Não é tão aberto assim. Mas tiveram que fechar. Acho que eles se ligaram, né? Não, a ideia é Precisa- legal. Pode falar, pode falar. Não, precisa fazer um conclave dos produtores e falar, olha, tá uma bagunça, né? Que ninguém consegue desenvolver para a plataforma porque cada um faz do seu jeito. Então, mas ganha aquele que está mais próximo ali do iPhone, que é o Galaxy no caso. Você acaba desenvolvendo mais para o Galaxy, que é o mais próximo ali do iPhone, tela, resolução, a usabilidade dele, enfim. Daí eu pensei assim, nesse avanço tecnológico, voltando um pouco no nosso comecinho, que era da Lei Moore, o negócio do lance da profecia, assim, aproveitando também o Bottas que já fez a profecia dele pro futuro, e eu fico pensando, então será que a profecia são os caras, eles estão jogando, tô com essa previsão pro futuro, ou tô lançando um desafio para as indústrias mesmo correrem, tentar fazer esse avanço todo e atrás? Então fica até uma pergunta para vocês. Assim, É porque no caso quem fez o desafio é o próprio cara da indústria, entendeu? Ele estava desafiando meio que a Pois si é, mesmo, assim, com tipo certeza, assim, falando, uma profecia- olha, uma aqui na profecia nossa do tipo. fábrica o bicho vai pegar. Cada 18 meses a coisa vai acontecer. Não, eu E daí peguei essa telinha aqui, ó, que é do avanço, não sei se vocês vão conseguir ver aí, Dá pra é ver. do avanço é a curva exponencial da lei de Moore, né, do poder de processamento dos computadores dobrando a cada 18 meses, e do lado direito, o poder de processamento, entre aspas, de um mosquito, de um rato, de uma pessoa e de todas as pessoas juntas. Então, pelo gráfico aqui, em 2050, um computador doméstico vai ter o mesmo poder de processamento de todos os cérebros do mundo conectados. Então, nessa hora, aqui por 2020 e pouco, quando ele tiver mais que esse PC que a gente está usando aqui de casa tiver mais poder de processamento que um cérebro humano até essa parte de 2050 em diante, é o que os caras chamam da singularidade, né? Onde a máquina vai passar o poder de processamento do cérebro. E aí, malandro, ferrou. Aí você Aí pode... Skynet. Aí é Skynet. Cara, isso me lembrou do Aí eu Mochileiro quero das ter a Galáxias. Sarah Connor do meu lado. A tua esposa vai ver. Lembra do Guia do Mochileiro das Galáxias? Que tinha o computador que era um planeta? É tipo isso. Sim, sim. Então você pode... Aí tem o Ray Kurzweil, é o cara que prega essa coisa da singularidade, tal como o avanço da raça humana, de que a gente vai se digitalizar para dentro dos computadores, vai dizer, porque ao mesmo tempo a tecnologia de mapear teu cérebro, escanear teu cérebro também vai avançar. Então você vai escanear teu cérebro, viver dentro do computador e viver para sempre. E tem todas as viagens assim, tipo, se eu tenho um computador que tem o poder de processamento de 7 bilhões de mentes, se eu só for simular uma mente ou duas mentes, eu consigo fazer isso muito mais rápido. Então tem um livro de ficção científica chamado Acelerando, que o cara viaja muito em cima dessa história de singularidade. E ele conta assim, o cara encontra a menina, aí ele pega o modelo mental da menina, rola uma simulação, se eles fossem casados a vida inteira, e tipo, então rola 50 anos em 1 minuto, ele fala assim, não vai dar certo, se a gente fosse casado não ia dar certo. E aí não puxa papo com a menina, entendeu? Então, assim, essa curva tá... aí que eu volto no negócio da sociedade, se a sociedade está pronta ou não para esse tipo de coisa. Mas uma coisa que, assim, tem duas coisas nesse gráfico que você mostrou, Cris. Uma coisa que não está colocada aí é a curva de crescimento humana, né? De mental humana. Que eu acredito que desde, se a gente pegar a história aí de 5.000 anos atrás para cá,
claro, com a ajuda da tecnologia, o homem se tornou, tem um processamento mais rápido do que tinha há 3.000 anos atrás. Fora isso, eu acho que a tecnologia talvez não esteja também, fazendo outra previsão, não esteja indo de contra, né, brigando com o homem. Pode ser que a tecnologia ajude a mente humana a processar melhor, assim como tem perna biônica, braço, né, robô, tem aquele exoesqueleto, né, que ajuda o corpo. Por que não daqui a um tempo ter um processamento compartilhado com sua mente, assim como hoje a gente usa o telefone como parte da nossa mente, como parte de memória, como parte enfim, para resolver alguns problemas que a nossa mente não consegue. Eu acho que é isso, assim, a evolução está muito ligada ao ajudar ali ao nosso processamento. E eu acho que é por aí que vai o negócio. Quanto mais eu posso aumentar a mente humana junto do processamento da Intel. Não, com certeza. O princípio é esse mesmo. Não é que um dia a gente vai amanhecer, a Apple vai lançar o I Myself, eu vou me digitalizar. O tipo óculos do Google, que eu espero que a gente ainda fale hoje, é isso, é um passo lento, você vai tendo o celular no seu bolso, depois o óculos do Google, depois um negócio Matrix, enfim, você vai lentamente. Sim. Eu acho que uma coisa importante dessa ideia, assim, é que o processamento, é que nem no livro lá que eu acabei de ler, Outliers, ele fala assim, inteligência é bom, mas é tipo assim, tem que ser boa o suficiente. Processamento, eu acho que é isso também, é tipo, como é bom? Quanto é o bom de você? É o suficiente para você fazer de forma transparente. Então, por exemplo, telefone, né, que vocês deram exemplo. A gente fala no telefone e essa tecnologia ficou transparente pra gente. Tipo, a gente conversa e, tipo, gesticula. Parece que a pessoa tá ali. Ela ficou transparente. Quando era rádio, não era transparente. Um falava, o outro esperava. Um falava, o outro esperava. Aí, quando isso se torna transparente, é o suficiente, entendeu? Tudo que eu acho que dentro desse sentido, imagina, voltando lá para a realidade aumentada e outras coisas que podem ajudar você, né, tipo, sem falar de química, biologia e nem nada muito espiritual, todas essas coisas que podem ajudar você, que são essas interfaces, coisas que podem estar no seu corpo, no seu relógio, seu óculos, sua lente de contato, elas precisam ter um processamento bom o suficiente para entregar para você informações que sejam interessantes. Mas no final, mesmo que a gente tenha mudado muito, assim, nos últimos 2.000 anos, ou 1.000 anos, ou 500 anos, ou 100 anos, a gente ainda continua fazendo mais ou menos as mesmas coisas, entendeu? A gente gosta de nascer e brincar quando é criança, e gosta de fazer coisas de adolescente, depois gosta de fazer namorar, coisas de adulto, e assim por diante. Isso daí não mudou desde o começo até o final, mas a tecnologia nos ajuda com isso. Tipo, a gente precisava se comunicar, a gente continua se comunicando, mas antes tinha que ir para casa e avisar sua mãe que você ia chegar mais tarde. Hoje em dia você liga, entendeu? Então eu acho que, na verdade, a gente não vai mudar muito, o ser humano não vai mudar muito, mesmo se a gente atingir a tal da singularidade. É só, tipo, as coisas que a gente faz vão ser melhor, vai ser melhor assistido. Interessante. Eu vou botar aqui o vídeo do Google Glass aqui. A gente assistiu o vídeo do Google Glass, mas continue comentando aí em cima, tranquilo. Uma coisa disso que você vai mostrar aí, Cris, do Google Glass, ele tem uma coisa assim, eu fiz uma comparação quando saiu aquele fone Bluetooth, acho que era da Motorola, enfim, vários tentaram fazer aquele fone Bluetooth. Uma coisa que ferrou, eu acho que, na minha opinião, não vingou, né, não foi para frente, apesar de eu achar uma coisa útil, onde ele bateu foi no design, foi na coisa muito hipster de usar. Então, quer dizer, quando o cara usava aquele negócio, o cara era criticado, realmente ficava meio, na minha opinião, ficava meio ridículo. E o cara ficou envergonhado, e aquela tecnologia que poderia ser tão bem aproveitada, acabou ficando parada no tempo e não utilizada.
É isso, por exemplo, se hoje a gente coloca no mercado um óculos como esse, vai acontecer a mesma coisa. Assim, apesar de ele ter tantas funcionalidades bacanas, muita gente não vai usar porque eu não vou sair assim na rua. Sim, sim. E é por isso que eu amo a Apple, entendeu? Talvez nenhum de nós estivesse usando fonezinhos brancos, porque seria meio feio usar fone branco, todo mundo usa fone preto. Bluetooth. A gente não está usando fone Bluetooth, mas usa um fone branco com um microfonezinho. Enfim, mas quem aqui quer um Google Glass no dia do lançamento? Eu precisa ser largo que a cabeça é grande. Mas também, é feio também. demais, cara. É feio demais. É muito Google, cara. É invável. alfa, não é nem beta. O design tende a melhorar. O problema desse bagulhinho aí do Bluetooth aí que o Bottas falou é que parou ali, cara. Você só vê uns tiozão, playboyzão agora na hamburgueria nacional lá, comendo um lanche com o negócio no ouvido ali, Falando super alto. Parece mendigo na rua, falando sozinho, muito louco. Mas a bola pensa que se eu tô tivesse o levantando YouTube é o lá design, dançando na sabe? propaganda com a paradinha assim branca tal, e daí tivesse várias bandas e durante vários anos fosse massificando isso, de repente tava todo Então, mundo mas agora, você vai foninho mudando o branco, design, Bluetooth. mas assim, você vai mudando o design mesmo do produto e vamos supor, se no primeiro momento ele deixa você muito hipsterzão e fica aquela coisa que, pô, vai pegar mal eu usar se tivesse tido um aprimoramento do design disso daí e reduzisse e tal, talvez as pessoas se adaptassem melhor e depois, com o costume daquela adaptação, voltasse a ser o que era, vamos supor. Né? Então o óculos hoje você vê, sei lá, bizarrão, parece a Tina Turner no como é que é o nome daquela porra lá? Mad Max. É igual a Tina Turner, meu. Só que tipo, isso daí tende, se eles melhorarem o design do produto mesmo, porque ele não fica tão impactante, bizarro, a coisa tende a ser usável, entendeu? Eu não sei qual é a relação que vocês têm na agência, mas se eu chego com um óculos desse na agência, ele vai virar chacota durante uma semana. Apesar de ser interessante, todo mundo querer ir lá ver. Mas eu andar ali, chegar e almoçar com esse óculos, mas é aí que eu digo, cara, é que nem o foninho branco, entendeu? Eu acho que é o mesmo exemplo do foninho branco. Primeiro a gente viu o foninho branco nas silhuetas pretas, coloridas, e pensou, caramba, eu quero um iPod. E daí depois todo mundo tinha o foninho branco. Daí quando você via pessoas de foninho branco, não era ridículo, era um iPod, entendeu? Mas o fone branco ele tem um design que foi feito para não aparecer, né? Apesar de ser branco, mas é uma coisa simples, né? É uma coisa... pequeno. Eu concordo que esse design não aparece, né? É muito feio. É do Google, tipo, né? Assim, é tipo, sei lá, muito feio. Se o fone branco da Apple quisesse aparecer, ele seria o... Esqueci o nome. Beats. O Doctor. Beats by Dr. Dre. Aquele lá, Seria esse. Esse aparece, quando o cara sai com esse na rua, ele aparece, sabe? Ele quer que todo mundo veja. Mesma coisa, o cara quando sair com o óculos do Google na rua, ele vai querer aparecer, ele vai querer... Ele não tá disfarçado. Cara, imagina você andando com esse Google Glass, parecendo um zumbi tocando nas coisas, né? Melhoraria se fosse assim, ó. Boa utilidade para essas paradas aqui. Então tem um lance de design aí que acho que atualmente acompanha a tecnologia, que se ele não tiver alinhado, ele corre o risco do fone Bluetooth, que por mais que seja útil, ele acaba ficando um tempo aí de molho, parado, né, colocado de lado, por puro preconceito, enfim. Ou avança o design pra caramba até enfiar isso daí numa retina logo, sabe? Ou no óculos, por exemplo, se esse óculos do Chris fosse um papo de o Google Glass, ninguém estaria reclamando. Isso é verdade. Olá, Chris. Diz Lê o tweet aí do óculos aí. Aliás, eu acho que já é Google Glass. Tem umas coisinhas no óculos ali. Tá vendo? Umas coisinhas verdes. Entendi.
Sou blogueiro, eu entendo devagar, uma piada. Mas tem um papo de que tem, sei lá, uma universidade, um centro de pesquisa que está fazendo a versão lente de contato Sim, dos sim. óculos, do Google e tal. Essa é uma questão interessante, na verdade. A minha profecia para a tecnologia é a simbiose com a biologia. A gente estava falando de bateria, né? Eles já estão estudando baterias que são bioquímicas, na verdade, né? Então, quer dizer, usando seres ou bactérias, quer dizer, que regeneram e que é meio que um fermento, entendeu? E que elas recarregam a bateria. E tem uma coisa que eu acho sensacional, que eu acho fantástica, e até meio assustadora, que uns cientistas eles criaram uma linguagem de programação cujo o substrato é o DNA. Então é uma linguagem de programação pro DNA. E acho que é o MIT, eu não lembro que instituto que criou uma competição anual de biohacking. Biohacking é você, usando essa linguagem de programação biológica, você programa novos seres inéditos, criados pelos cientistas, que hoje eles cumprem funções ridículas. Bioluminescência, azul, amarela, eles fazem palavras escritas ou bolhas sintéticas feitas com esse. Mas o mais louco é que existe hoje uma linguagem de programação para DNA. Então, quer dizer, por exemplo, eles criam uma bactéria que ela penetra no concreto e tira a oxidação do aço. Entendeu? Isso foi desenhado, foi programado, e para mim é uma loucura pensar que hoje tem gente programando a vida, entendeu? Por mais simples que ela seja. Isso eu acho que na minha opinião, é um mix ali que vai integrar e vai fazer realmente com que a lei de Moore, com que essa nanotecnologia seja realmente viável, que é a biologia junto com o processamento. Não sei o que vocês acham. O perigo disso é o hacker, né? Se o hacker já programava um vírus só para computador, ele pode programar um vírus para o teu organismo e realmente poder te matar. O Neuromancer do Dave Gibbons fala isso, né? Mais ou menos. Né? Agora, só voltando um pouco para o Google Glass, o legal, assim, tem outro vídeo da Microsoft, que é bem parecido com esse vídeo, que é do Office, né? E ele mostra toda essa previsão que a Microsoft tem do futuro. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um vídeo também, acho que era um dia no vidro, One Day Glass, então, que é tudo projetado, é tudo... É bem isso que eu ia falar, Rafa, porque a IBM faz muito isso, a Microsoft está fazendo muito isso, e eu acho que o Google está começando a fazer isso, que eu vou criar um vídeo aqui mostrando o futuro, fazendo as minhas previsões do futuro, mesmo que o Google Glass não funcione totalmente ainda, eu já vou mostrar para todo mundo como funciona, e eu garanto aqui que o Google se estabeleça como uma marca moderna, e eu já meio que patenteio toda essa história toda, para que alguém que for usar isso no futuro, pelo menos vai, ou se não tiver a patente, pelo menos vai falar assim, isso foi o que o Google pensou lá atrás. Então está se tornando uma moda isso, de fazer previsões dentro de vídeos para garantir a imagem da marca. Pode ser mesmo. Tem uma coisa legal, tem um cara que chama Brett Victor. Bizarro aqui. Então, tem um cara que chama Brett Victor, que ele trabalhou na Apple, um cara que fazia interface. Pô, manda o tiozinho embora, cara. Não, deixa ele aí. Toda hora bota ele no Creeks, cara. Ele já é figurinha carimbada, cara. Um dia eu vou pedir pra ele fazer uma participação especial. Então, tem esse cara que chama Brett Victor. Ele trabalhou na Apple um tempo fazendo experimentos para interfaces, assim. E, tipo, ele não trabalha mais lá, mas muitas das coisas que a gente usa, tipo Paint pro iPhone, pro iPad, vários gestures, assim, foi ele que criou.
junto lá com, né, o time dele e tudo mais. Mas ele tem um post excelente dele sobre esse assunto da Microsoft visão do futuro. Porque na visão da Microsoft do futuro, é tipo assim, tudo é de vidro e você usa a ponta do seu dedo para fazer tudo, tudo. Isso é o futuro para a Microsoft, é tipo iPads espalhados, iPads transparentes espalhados pelo mundo. E daí ele começa a discutir sobre uma coisa que é um futuro que parece mais perto do que possa parecer, é a ideia de você ter sensores que você que possam ser sensíveis ao seu tato, entendeu? Tipo assim, porque um vidro ele é inteiro uma única superfície, né? Mas se você tiver alguma coisa que pode mudar fisicamente para emular o tato, isso daí seria uma interface muito melhor do que um vidro. Então já tem uns experimentos bem legais assim nesse sentido, e eu acho que o futuro é muito mais nessa linha, entendeu? Na linha de que não vai ser tudo um único vidro, entendeu? Mas a gente vai conseguir de alguma maneira fazer isso ser dinâmico, isso ser tátil, essa tatilidade ser dinâmica. Em qualquer material. Uma única superfície. A Apple comprou, né, uma patente. A Apple comprou uma patente que é exatamente isso. Você, através de estímulos elétricos, ele simula a aspereza, ele simula a textura na mesma tela. Isso. Então acho que a gente está muito mais perto disso do que parece, entendeu? Mas por enquanto, se você olhar pro hoje, aí você fala assim, o hoje é isso, então o futuro é isso. É isso daí, só que grande e transparente. É bem ingênuo isso, né? O Léo Pinheiro está falando aqui, mandou no Twitter, que durante muito tempo tudo que a gente fazia de protótipo que via era Minority Report. Não, as pessoas vão viver com braços esticados e dores nos músculos. Exatamente. Dói o ombro, gente. Dói o ombro. Tudo touch e vai deslizar e tal. E agora, aí veio o iPad e aí o Steve Jobs até zoou. Não dá para ter. Você não pode ter um touch na tela, porque vai doer. O iPad é legal. Aí morreu. O Minority Report morreu e agora é tudo iPad gigante de vidro. Né? Exatamente. Cara, e os comerciais do Minority Report que irritam? 1 milhão de comerciais emulando aquela porcaria até hoje. Os publicitários ainda não desapegaram. Não desapegaram. Então, mas o negócio que já estamos no finalzinho do tempo aqui, mas que a gente botou na pauta que era assim, com essa história de lei de Moore, as coisas avançando, a tecnologia dobrando, blá blá blá, o tempo de botar um job na rua não ferra, porque antigamente você demorava 6 meses, até 1 ano. Se você tem uma campanha global que precisa ser aprovada no mundo inteiro, você demorava 1 ano para botar no ar. Como é que a gente fica agora? Ferrou, tem que lançar imediatamente? Como é que faz isso? Eu não sei, porque nunca chegaram uma campanha dessa daí pra mim que tinha 6 meses para produzir. Pois é, isso que eu ia falar. Você falar hoje em dia que vai demorar... Na época que o negócio tá rápido. Você falar que vai demorar 4 semanas hoje é inviável. Na verdade. 8 semanas, desculpa, é inviável. Eu acho que tem um ciclo isso aí. Eu acho que hoje a gente está passando por um momento em que realmente a gente precisa de mais tempo. Não dá para a gente colocar uma ação, ainda mais de nós aqui que mexe com bastante tecnologia, não dá para a gente criar em 2 semanas e colocar isso no ar. A diferente do que a gente passou é que antes demorava muito por falta de tecnologia, mas era o mesmo formato. Para criar para esse mesmo formato, o tempo diminuiu. Agora que a gente criou um formato novo, um formato muito mais evoluído, enfim... vários outros formatos. Vários outros, e requer muito mais tecnologia. Para esses formatos, o tempo cresceu. A gente estava discutindo isso esses dias, que várias vezes eu ligo para a produtora, já falei até algumas vezes com o Edson, e sempre eu ouço a mesma resposta. Não, um projeto desse não dá para fazer em 15 dias, vamos fazer isso em 6 meses, né? Aí, fudeu, não vamos fazer. Pois é. Cara, então, mas isso tem uma coisa... é uma coisa interessante, porque quando você pensa em produção, você pensa que mudou, né? Tipo, se antes você conseguia fazer a criação e depois fazer a produção em, sei lá,
num período de 15 dias, 20 dias e colocar suas coisas no ar, incluindo filme, revista e tal. Agora a gente, como o Rafa falou, tem muitas outras plataformas. Cada plataforma tem o seu timing de produção. Se antes, sei lá, você fazia um hot site em Flash, agora eu faço um site para funcionar no Chrome, um site para funcionar no Firefox, outro para funcionar nos outros IEs e assim por diante. Mas né, a gente tem muito mais, com muito maior a quantidade de devices, muito maior a complexidade da produção, mas lá no começo, no planejamento, não é em todas as agências que essa modificação foi revista, entendeu? Ah, tá. Então a gente precisa começar antes. Então, em algumas, sim, eles pensaram, nossa, a gente precisa começar antes. Mas em algumas não, eles estão começando no mesmo timing e chega lá no final e fala, meu, mas tem um mês inteiro, não dá para pôr no ar. E por outro lado, na agência, enquanto você está sendo envolvido no mesmo time, tendo que produzir no mesmo time, do outro lado tem uma campanha inteira de print que já foi desenvolvida, que o cara criou em meio dia, fotografou em outro meio dia e no outro dia já está na gráfica sendo impresso. Então, quer dizer, isso que ferra. Como na mesma campanha pode tudo isso acontece ao mesmo tempo. Esse mindset de offline, entendeu? Você desenvolve um filme em 3 dias. O cliente acha que... E é assim, porque a internet é mais baratinha, tem que ser mais rápido. O filme eu pago 500 mil reais e eu faço em 3 dias. Pô, a internet eu pago 20 mil, tem que ser meia hora, entendeu? Quer dizer... Tá bom, então eu vou aumentar o preço. É uma lógica. Cara, é sério. Você me deu um insight agora. Acabou nosso problema. Não, mas é uma lógica estranha, porque eu já ouvi muitas vezes isso. Tem 3 dias para fazer, cara, como é que eu vou programar, subir, homologar e tudo mais? Você tá maluco? Sabe, Pô, a gente trabalha com IG, né, Edson? Só pro IG, são 10 dias. Coloca um pi aí, cara. Coloca um pi, tá? Eu queria falar. A gente trabalha com pi. Não, eu já tive campanha que vem a ideia, a gente precisa de um site que faça assim, assim, assado. Ah, tá bom, o gerente de projeto devolveu aqui o cronograma, que a gente precisa de 6 meses para fazer isso, que é um site complexo. Puta, mas eu já comprei a mídia para veicular, para as pessoas irem visitar o site. Pelo amor de Deus, cara. Cara, história da minha vida. Pô, você comprou a mídia sem pensar no tempo de produção. Cara, só tem uma coisa que funciona. A Media Centric Agency. Só tem uma coisa que vai funcionar, de verdade. É se a gente começar a brigar e se organizar, eu e a minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, a criar um novo processo para o que a gente vive hoje, cara. Não adianta. Enquanto a gente não brigar por causa de um processo para o que a gente vive hoje, acabou, cara. A gente vai viver sofrendo, vai ver reclamando, vai ver xingando os outros, porque não adianta. É verdade. Às vezes eu ouço que, pô, a gente derruba muito projeto não vai no ar. Não vai pro ar. Rafão, tamo junto. O Drauzio falou. A questão é essa, cara. A questão é que as pessoas acham que quando chega ali no funil de produção, na nossa mão, que, cara, os 5 dias que eles programaram, que eles planejaram, são ok. Ou os 20 mil reais que eles separaram para aquilo, cara, assim, e aí o que acontece? Chega na nossa mão e só cabe a nós dizer, pô, não dá para fazer. Sacou? Não tem tempo, não tem grana, não tem nem escopo. Por isso que é importante pessoas como vocês, que têm conhecimento de como o processo funciona, o processo de produção funciona, estarem envolvidos nas etapas de planejamento. Porque daí, nesse momento, você fala assim, ah, tá, legal, mas e aí? Para quando é isso? Não, então daí não tem escopo suficiente, não tem tempo suficiente para produzir. Então, isso daí já fica mais claro no começo, na hora que vocês estão desenvolvendo a ideia. Do que mas esse negócio que o Rafael falou de processo uma história que eu contei hoje mesmo na hora do almoço, de que você vê, galera, a gente falando assim, legal, a gente falou, acho que na semana passada, a RGA, é a Cubo, é a FBIS, é a Possible, é a Casa, é não sei quem.
E se você for olhar, essas agências digitais, que está todo mundo achando que são incríveis e que estão liderando e tal, elas começaram como o cara que faz o programador e o designer. Então, o processo que o Rafão falou, nasce num processo de desenvolvimento de software, que nessa altura do campeonato não é nem melhor nem pior, é só diferente. Mas para fazer software também tem 50 anos, 100 anos de 100 anos não, mas 50 anos de história de desenvolvimento de software, que a galera apanhou e descobriu, bom, a melhor maneira de fazer software é desse jeito. E aí chega a agência que veio de uma outra realidade, de gráfica, de mandar fita para Globo e tal, e quer aplicar o mesmo processo. Então a chave é bem isso que o Rafão falou mesmo, é de processo de trabalho, de cronograma, de equipe, de aprovação. Esse tipo de coisa. Cara, você falou, essa frase foi fundamental, desenvolvimento de software. Aliás, eu vi um speech do Len Tate, da Wieden Kennedy, de Londres, se não me engano, falando exatamente isso. O cliente, por exemplo, ele não aceita que o produto está em beta no ar, entendeu? Ele ainda tem um mindset de que tem que estar perfeito, acabado, funcional, sem bug. E o desenvolvedor de software sabe que existem versões justamente por isso. Para melhoria, correção de bug. Então, quer dizer, concordo, cara, 100%. O mindset de desenvolvimento de software para o trabalho digital é o que casa. Desde a arquitetura, é o que casa. Então, com esse pensamento profundo, esse pensamento profundo e, por que não dizer, deprimente, encerramos aqui. Um dia faremos um book sem reclamações, cara. Não, sempre termina em reclamação. Então, já passamos de 1 hora de programa aí, a galera. Aliás, tivemos mais de 800 visualizações no programa anterior. Parabéns a quem aguentou 1 hora de Papo Nerd. A gente melhora, a gente vai melhorar o ritmo. Quando chegar no episódio número 100, A gente vai reclamar menos também. Chegar no 100, vocês vão estar vendo lá no Project Glass. Dando de botão. E o Dado vai estar com uma conexão melhor também, sem atraso, para a gente ficar no meio do... E a Mari também vai ser menos educada e vai cortar a gente no meio também, vai falar que ela só ficou... Não, que isso, fala você. É verdade, Mari. Ó, o próximo da semana que vem a Mari ela faz a introdução, já começa a falar já. Combinado. Isso. Então beleza, gente. Então deve valeu. ter segunda-feira no Brainstorm 9 o vídeo. E você sabe, o Crix é gravado toda quinta de noite no crix.tv. Acompanhe aí o link e valeu. Até semana que vem, galera. Pô, não tem coelhinho, meu. Boa Páscoa aí. Valeu, boa Páscoa aí. Falou, valeu. Valeu, Rafael. Falou.